Silosimol surgiu para melhorar a saúde e a vida das pessoas por meio da supermagnetização da água. Com o tempo e estudos realizados com o apoio da Timol, além do conhecimento de experiências realizadas com água magnetizada em outros países, foi possível perceber que a utilização da água supermagnetizada no meio rural também traz grandes benefícios aos produtores. As vantagens vão desde a antecipação do tempo de colheita de culturas irrigadas com a água supermagnetizada até a economia com fertilizantes e defensivos. Isso acontece porque a água supermagnetizada é rica em hidróxido alcalino, o que ajuda a melhorar a oxigenação da planta, contribuindo para potencializar o seu processo fisiológico. Com raízes mais longas, a planta também é melhor nutrida. Assim, ela se torna mais resistente às pragas, ganha em tamanho e pode ser colhida num tempo muito menor. Isso representa um salto na produção, mais dinheiro para o produtor e um alimento mais saudável para as pessoas. Esses resultados alcançados na agricultura também podem ser percebidos na pecuária. Pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, utilizaram o Silosimol para investigar os efeitos do consumo de água por vacas da raça Jersey. Durante 25 dias, 15 animais saudáveis, sob dieta balanceada, foram mantidos em pastagens de capim com acesso a bebedouros. Cada grupo foi submetido a um tratamento diferente, um com água de poço artesiano convencional, outro com a mesma água de poço, porém magnetizada, e por último com água magnetizada e mineralizada. Nos dois últimos casos, foram utilizados dispositivos Silosimol e Top H+ rurais. Ao final, realizaram-se coletas e pesagens de leite e coletas de sangue arterial e venoso. Todos os materiais envolvidos na pesquisa foram coletados e analisados conforme procedimentos científicos de referência. No estudo, avaliou-se especificamente o hemograma, o perfil bioquímico sérico, a hemogasometria e a produção e composição do leite das vacas Jersey. Sobre esses últimos pontos, observou-se a ocorrência de variações significativas entre os resultados dos diferentes tratamentos. A produção de leite foi superior em animais recebendo a água magnetizada, tendo um aumento de cerca de 25%. O teor de proteína também subiu. A análise da produção, associada com o consumo de água tanto magnetizada quanto mineralizada, revelou ainda grande redução de contagem de células somáticas no leite em relação aos demais experimentos. A diminuição foi de cerca de 60%, o que atesta uma melhora substancial na qualidade do leite produzido. O estudo científico concluiu que o uso do Silosimol aumentou o teor de oxigênio dissolvido na água, eliminou o excesso de dióxido de carbono agregados e aumentou a saturação de oxigênio na hemoglobina no sangue venoso das vacas. O dispositivo também reduziu o excesso de bases e bicarbonato, elevou os teores de potássio no sangue e os teores de nitrogênio ureico no sangue e no leite. Possibilitou ainda um aumento na produção e no teor de proteína do leite. Essa é a prova científica da eficácia do Silosimol. Silosimol rural, comprovadamente eficiente. Um produto Timol. A maioria das águas que consumimos no Brasil tem baixa concentração de magnésio. De acordo com o livro Magnésio, o que ele pode fazer por você, de Arnoldo Veloso. Este mineral é fundamental para manter o equilíbrio do organismo. Ainda segundo o livro, o magnésio ativa 350 enzimas em nosso corpo e previne contra o infarto do miocárdio. Foi pensando nisso que a Timol lançou o Top H+. Ele é produzido em aço 316, próprio para utilização na indústria médica, farmacêutica e alimentícia. No interior do aparelho existe dolomita. Este
mineral, em contato com a água, libera pelas aberturas existentes no Top H+, o magnésio e o cálcio, em quantidade que recompõe a qualidade da água no que diz respeito à falta desses minerais. Isso promove a formação de hidróxidos alcalinos, necessários ao combate da acidez, proporcionando equilíbrio ao organismo. Outra função do Top H+, é auxiliar no processo de magnetização da água. Em conjunto com o silocimol, o Top H+, potencializa a ação deste supermagnetizador de água, ajudando a combater ainda mais os radicais livres em excesso no organismo, promovendo uma melhor saúde e qualidade de vida para as pessoas. O Top H+, é produzido para utilização doméstica em filtros, bebedouros, galões, jarras e também em uma versão que permite a mineralização da água com cálcio e magnésio em até 5.000 litros, ideal para utilização em sítios e fazendas. Isso promove o equilíbrio do organismo animal, melhorando a sua saúde e a produção, o que significa mais lucratividade para o produtor rural. A nova experiência está sendo desenvolvida em uma horta do município de João Lisboa, distante 12 quilômetros de Imperatriz. O produtor Paulo Gomes da Silva está irrigando sua produção com água magnetizada. Olha, no primeiro momento o teste foi feito na alface, a gente está notando uma diferença em torno de 30%, né, na melhoria do produto. Na alface, na cebola, e houve uma diferença também na acerola, né? Foi feito o piloto na acerola, também a gente está notando uma diferença, né? Há um certo ganho no período e no volume também do produto. Os primeiros resultados já estão sendo vistos na produção de alface e cebola de palha. Nos canteiros, que são irrigados com água normal, ficam prontos para a colheita com 45 dias. No magnetizado, tem seu período de safra antecipado para 30 dias, elevando a produção anual de 8 para 13 safras. Além das hortaliças, o produtor Paulo Gomes da Silva, ou Paulo da Horta, como é chamado, também está usando esse mesmo sistema de irrigação com água magnetizada na sua produção de frutas. Vou fazer um piloto na acerola também, para ver se era viável. Está tendo o mesmo ganho das hortaliças? Está tendo o mesmo ganho. A área de produção foi escolhida recentemente como piloto de experiência e é desenvolvido por meio de parcerias. O Sebrae de Imperatriz nos deu essa parceria junto com a Secretaria de Agricultura de João Lisboa e junto ao seu Paulo, que é o proprietário dessa horta. O aparelho de magnetização é colocado dentro do reservatório de água. Ele tem tamanhos variados que vai desde a sua utilização para a produção agrícola ao uso doméstico. Estão testando o que no futuro poderá ser a solução para doenças de origem neurológica. É uma nova cirurgia de cérebro. Esta americana sofre há 8 anos de convulsões por causa da má formação de vasos sanguíneos no cérebro. Ela se submeteu a uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram operar os vasos localizados em áreas difíceis de alcançar. Mas ela tem uma esperança, uma nova técnica que utiliza ímãs para operar os vasos sanguíneos sem abrir o crânio do paciente. A técnica foi desenvolvida por médicos de um hospital em Chicago. Um catéter especial, mais fino e flexível e com um ímã na ponta, é inserido por meio de uma incisão na virilha. Ele segue por uma artéria até os vasos sanguíneos do cérebro. Com a ajuda de computadores e raio-x, o cirurgião produz um campo magnético em volta da cabeça. A técnica permite que o catéter com o ímã alcance vasos minúsculos com precisão. O médico explica que a cirurgia magnética é um enorme avanço, porque vai permitir o tratamento de uma série de doenças de forma menos agressiva para o paciente. Paul Kelsey sofria de diplopia, visão dupla, por causa de uma anormalidade dos vasos sanguíneos. Ele se submeteu à neurocirurgia magnética e conta que em uma semana estava pronto para voltar ao trabalho. Os médicos dizem que em alguns casos o paciente pode deixar o hospital.
Uma prática oriental é a mais nova moda entre esportistas famosos nos Estados Unidos. A terapia biomagnética à base de ímãs. Mas será que espalhar ímãs pelo corpo ajuda mesmo no tratamento de problemas musculares? O que está atraindo os atletas de todos os esportes profissionais americanos são ímãs. O fisioterapeuta do Miami Dolphins usa no time inteiro. O armador Dan Marino está com ímãs no joelho para ajudar na recuperação de uma cirurgia. Os Yankees de Nova York confiam num ímã para sarar o ligamento rompido do meio de campo Bernie Williams. No circuito sênior de golfe profissional, 8 entre 10 jogadores usam os ímãs. Bob Murphy tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 agora. No mesmo ritmo vão os amadores e os atletas de fim de semana. Joe Cowie, que dá aula de golfe numa academia de Nova York, já não suportava a dor no ombro quando tentou os ímãs. Alguns dias depois, a dor tinha ido embora. Não conseguia levantar o braço, diz ele. Ainda sinto um depósito de cálcio no ombro, mas a dor se foi. Os ímãs são 200 vezes mais fortes do que os comuns, aqueles usados para pendurar coisas na geladeira. Aqui nas lojas de materiais esportivos dos Estados Unidos, encontra-se ímãs de todos os tamanhos, para dor no pescoço, dor nas costas e até palmilhas. Eles custam de 14 a 89 dólares. Só no ano passado, a indústria dos ímãs medicinais movimentou $1,5 bilhão de dólares no mundo inteiro. Estão no comércio colchões magnéticos, máscaras para o rosto, braceletes, ímãs para dor nas costas, no pescoço. Em teoria, cientistas e adeptos concordam com uma explicação sobre como eles agem no corpo. Os ímãs criam um pequeno campo elétrico que aumentaria a circulação sanguínea na área machucada, diminuindo a dor e o inchaço e acelerando a cura. O argumento dele contra o efeito psicológico é o uso veterinário dos ímãs. Se um cavalo é curado, não seria por autossugestão. Tudo acontece conforme a natureza. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Hipócrates, o precursor da medicina. A Terra é um grande ímã, com movimento magnético constante provocado pelos polos. Este é o princípio pelo qual a bússola funciona. Além disso, esse campo magnético tem implicações também em fenômenos naturais e na vida das pessoas. Mas, com o crescimento desordenado do planeta, o superaquecimento, a grande carga de elementos químicos liberada na atmosfera, a ação desse campo magnético vem se modificando, trazendo prejuízos à saúde e à vida das pessoas. Somado a isso, os hábitos modernos de comportamento e alimentação também provocam alterações no organismo por conta da interferência no magnetismo natural do corpo humano. Isso promove o aparecimento de radicais livres em excesso, que é o isolamento de um átomo das moléculas de oxigênio espalhadas pelo organismo. Dessa forma, esses átomos soltos buscam a estabilidade por meio da reação com outros elementos das células, causando a oxidação celular. Esse processo influencia no aparecimento de várias doenças, dependendo do tecido que for mais atingido por essa reação. É assim que acontece o envelhecimento precoce, a artrite, a arteriosclerose, o diabetes e tantas outras patologias que podem levar à morte. Para auxiliar no tratamento das enfermidades provocadas por essa degeneração celular que tem origem no radical livre, surgiu o Silocimol. O Silocimol é um produto fabricado a partir de ímãs orientados que promove a reorganização eletromagnética da água. Assim, ela age como antídoto, neutralizando o excesso de radicais livres que trafegam pelo nosso corpo. Com a reação que acontece no organismo por conta da água supermagnetizada pelo Silocimol, os átomos isolados de oxigênio se juntam muito mais facilmente aos elementos químicos provenientes da água, provocando a chamada hidrólise, anulando o radical livre para que ele não reaja nas células, degenerando-a num processo de corrosão, com implicações graves à saúde. Por isso, o Silocimol é um coadjuvante importante no tratamento de várias doenças, agindo de maneira natural e sem contraindicações.
mais. É necessário apenas se ingerir água, uma substância que brota do seio da terra, mata a sede e faz muito bem à saúde, principalmente se estiver com sua estrutura química reorganizada por meio da supermagnetização. É o xilocimol fazendo como tem que ser, da natureza para você, para a sua saúde e de toda a sua família. Assista agora reportagens que falam sobre o magnetismo. Uma prática oriental é a mais nova moda entre esportistas famosos nos Estados Unidos. A terapia biomagnética à base de ímãs. Mas será que espalhar ímãs pelo corpo ajuda mesmo no tratamento de problemas musculares? O que está atraindo os atletas de todos os esportes profissionais americanos são ímãs. O fisioterapeuta do Miami Dolphins usa no time inteiro. O armador Dan Marino está com ímãs no joelho para ajudar na recuperação de uma cirurgia. Os Yankees de Nova York confiam num ímã para sarar o ligamento rompido do meio de campo Bernie Williams. No circuito sênior de golfe profissional, 8 entre 10 jogadores usam os ímãs. Bob Murphy tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 agora. No mesmo ritmo vão os amadores e os atletas de fim de semana. Joe Cowick dá aula de golfe numa academia de Nova York. Já não suportava a dor no ombro quando tentou os ímãs. Alguns dias depois, a dor tinha ido embora. Não conseguia levantar o braço, diz ele. Ainda sinto um depósito de cálcio no ombro, mas a dor se foi. Os ímãs são 200 vezes mais fortes do que os comuns, aqueles usados para pendurar coisas na geladeira. Aqui nas lojas de materiais esportivos dos Estados Unidos, encontra-se ímãs de todos os tamanhos, para dor no pescoço, dor nas costas e até palmilhas. Eles custam de 14 a 89 dólares. Só no ano passado, a indústria dos ímãs medicinais movimentou $1,5 bilhão de dólares no mundo inteiro. Estão no comércio colchões magnéticos, máscaras para o rosto, braceletes, ímãs para dor nas costas, no pescoço. Em teoria, cientistas e adeptos concordam com uma explicação sobre como eles agem no corpo. Os ímãs criam um pequeno campo elétrico que aumentaria a circulação sanguínea na área machucada, diminuindo a dor e o inchaço e acelerando a cura. O argumento dele contra o efeito psicológico é o uso veterinário dos ímãs. Se um cavalo é curado, não seria por autossugestão. Americanos estão testando o que no futuro poderá ser a solução para doenças de origem neurológica. É uma nova cirurgia de cérebro. Esta americana sofre há 8 anos de convulsões por causa da má formação de vasos sanguíneos no cérebro. Ela se submeteu a uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram operar os vasos localizados em áreas difíceis de alcançar. Mas ela tem uma esperança, uma nova técnica que utiliza ímãs para operar os vasos sanguíneos sem abrir o crânio do paciente. A técnica foi desenvolvida por médicos de um hospital em Chicago. Um catéter especial, mais fino e flexível e com um ímã na ponta, é inserido por meio de uma incisão na virilha. Ele segue por uma artéria até os vasos sanguíneos do cérebro. Com a ajuda de computadores e raio-x, o cirurgião produz um campo magnético em volta da cabeça. A técnica permite que o catéter com o ímã alcance vasos minúsculos com precisão. O médico explica que a cirurgia magnética é um enorme avanço, porque vai permitir o tratamento de uma série de doenças de forma menos agressiva para o paciente. Paul Kelsey sofria de diplopia, visão dupla, por causa de uma anormalidade dos vasos sanguíneos. Ele se submeteu à neurocirurgia magnética e conta que em uma semana estava pronto para voltar ao trabalho. Os médicos dizem que em alguns casos o paciente pode deixar o hospital no dia seguinte. A nova experiência está sendo desenvolvida em uma horta do município de João Lisboa, distante 12 quilômetros de Imperatriz. O produtor Paulo Gomes da Silva está irrigando sua produção com água magnetizada.
Olha, no primeiro momento o teste foi feito na alface, a gente está notando uma diferença em torno de 30%, né, na melhoria do produto, na alface, na cebola, e houve uma diferença também na acerola, né, foi feito o piloto na acerola, também a gente está notando uma diferença, né. Há um certo ganho no período e no volume também do produto. Os primeiros resultados já estão sendo vistos na produção de alface e cebola de palha. Nos canteiros, que são irrigados com água normal, ficam prontos para a colheita com 45 dias. No magnetizado, tem seu período de safra antecipado para 30 dias, elevando a produção anual de 8 para 13 safras. Além das hortaliças, o produtor Paulo Gomes da Silva, o Paulo da Horta, como é chamado, também está usando esse mesmo sistema de irrigação com água magnetizada na sua produção de frutas. Isso, vou fazer um piloto na acerola também, para ver se era viável. Está tendo o mesmo ganho das hortaliças? Está tendo o mesmo ganho. A área de produção foi escolhida recentemente como piloto de experiência e é desenvolvido por meio de parcerias. O Sebrae de Imperatriz nos deu essa parceria junto com a Secretaria de Agricultura de João Lisboa e junto ao seu Paulo, que é o proprietário dessa horta. O aparelho de magnetização é colocado dentro do reservatório de água. Ele tem tamanhos variados que vai desde a sua utilização para a produção agrícola ao uso doméstico. Um hábito quase que diário no mundo inteiro é a lavagem de roupas. Não tem como ficar sem. E aí, haja sabão em pó. Nesse processo, toneladas de resíduos químicos são jogados nas águas o tempo todo, poluindo rios e nascentes. Além disso, ainda tem o que se gasta com tanto sabão, ou seja, é dinheiro que vai pelo ralo. A Timol foi buscar um produto que amenize em muito essa situação. O Maxlin, um produto inovador que irá proporcionar muito mais praticidade e economia no dia a dia, além de reduzir o impacto ao meio ambiente. O Maxlin é uma esfera produzida em polipropileno, material apropriado para o uso em máquinas de lavar roupas. Ele possui em seu interior cerâmicas patenteadas formadas por micro-organismos. Elas contêm alto poder de emissividade de raios infravermelhos distantes com efeito fungicida, germicida, desodorante e antioxidante. Além disso, ajudam a quebrar a tensão superficial da água, o que facilita a limpeza. Nesse processo, a água é ionizada, elevando o pH para 10. Ao adquirir propriedades magnéticas e tornar-se antioxidante, os íons negativos retiram a sujeira da roupa sem necessidade do uso de sabão em pó e sem poluir o meio ambiente. O Maxlin também elimina os organismos patogênicos presentes na água, deixando o tecido muito bem higienizado sem a utilização de nenhum produto químico. É pura biotecnologia. O Maxlin foi projetado para alcançar 1.095 lavagens de uma forma simples. Basta colocar a bolinha junto com a roupa na máquina de lavar em substituição ao sabão. Serão 3 anos sem comprar sabão em pó, lavando roupas 365 dias por ano. Maxlin, máxima limpeza, máxima economia e máxima sustentabilidade. O Max EPR ele vem com a finalidade de proporcionar ao usuário uma real economia que varia de 10% a 20% de economia, não apenas a economia, mas também ao melhor funcionamento do motor do veículo. O Max EPR serve para economizar o combustível e, além de economizar o combustível, proporcionar ao usuário o melhor uso do veículo. Quer dizer, ele vai ter um aproveitamento melhor do motor. Um carro que é 1.0, 1.4, no momento que você instala o Max EPR, você já sente de imediato uma melhor performance do motor. O carro fica mais disposto, principalmente nas subidas e nas retomadas de marcha. A instalação é bem simples.
Cada linha de motor tem o seu padrão de instalação, mas como num todo a instalação é rápida e simples. Ela é instalada na flauta do veículo. Normalmente você desconecta a mangueira de entrada de combustível da flauta e instala o Max EPR nessa entrada de combustível. E a parte traseira do Max EPR você instala a mangueira original que antes foi desconectada da flauta do mesmo. E além da economia e da melhor performance do motor, o Max EPR também proporciona ao usuário um bem-estar ecológico, porque ele diminui a emissão de gases do CO2 em cerca de 20 a 30% de diminuição de CO2 na camada atmosférica. A Timol nasceu para proporcionar o bem-estar às pessoas, colaboradores, distribuidores e, principalmente, aos consumidores dos seus produtos. Diante da vida atribulada dos dias atuais, dos hábitos de vida modernos e da poluição que coloca em risco o equilíbrio do planeta e a saúde das pessoas, o empreendedor Carlos Henrique Pereira resolveu agir e criar condições que pudessem ajudar a mudar essa realidade e seus efeitos. Foi assim que surgiu a Timol. Depois de muitos estudos e experiências, ele chegou a um produto inovador, o Silosimol, um super magnetizador de água que consegue eliminar o excesso de radicais livres do corpo, promovendo o restabelecimento dos órgãos afetados por alguma patologia. A partir daí, foi necessário criar uma estrutura que pudesse colocar o Silosimol acessível ao maior número de pessoas possível. Assim, a população teria um grande aliado na prevenção para uma boa saúde e também na ajuda ao tratamento de várias doenças. Inspirado na estratégia de marketing multinível ou de rede, ele criou também um sistema de trabalho próprio da Timol, com diferenciais relevantes para o sucesso de quem leva o bem-estar até o maior número de pessoas. Esse trabalho é feito por um agente importante, que é o distribuidor independente Timol. Hoje, a Timol tem escritórios espalhados em regiões estratégicas de norte a sul do Brasil. São mais de 10 mil distribuidores que fazem chegar até os consumidores produtos essenciais ao dia a dia de qualquer pessoa. Além do Silosimol, a Timol ainda disponibiliza outros 3 produtos que seguem a mesma linha do bem-estar e da sustentabilidade. Conheça melhor os produtos Timol e você verá que não poderá mais ficar sem eles. Timol, vendendo saúde.